Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, né? Estamos preparados. Tomei ali um suquinho. Vou tomar um pouco de chá aqui para a gente começar como é que se diz? A nosso tema de hoje, né, pessoal? Qual é o que a gente estava falando hoje? O que é o inferno espiritual? O que é isso, pessoal? Tem muita gente que fala de você está fazendo da minha vida um inferno, né? Mas isso tem um fundo de verdade aí, pessoal, sabe? Tem um fundinho de verdade aí no que as pessoas falam. Aí eu coloquei o que é inferno espiritual e quando entramos no inferno. Você viu que quando a gente entra no inferno espiritual é quando a gente está separado da existência de Deus. Então, a gente está morto espiritualmente. Então, se a gente está morto espiritualmente, quando a gente deixar o corpo, o que é que vai acontecer? A gente vai para o mundo dos mortos. Porque você viu que inferno, Hades, Seol e umbral são o mundo dos mortos. Morto quem? Morto da onde? Morto no espírito. Que aonde a gente tem vida é quando a gente está em Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida também, para o espírito, para a nossa consciência. Então, se a gente não está conectado a esse Cristo, a gente não tem vida, pessoal. Vida no espírito, porque aquela vida de conexão é que vai trazer vida ao nosso espírito. A gente não vai estar separado de Deus. Então, todos que estão separados de Deus estão mortos. Tá morto? Você? Não, eu tô vivo aqui, Samuel. Eu tô comendo, tô bebendo, tô saindo. Mas você está morto espiritualmente. Entende? Então você está. Essa morte não significa que você ficar inerte, entende? Ficar parado. Mas essa morte é uma separação de Deus. Das coisas, da energia que vem, da bondade, do perdão. Você está separado dessas coisas. Então você está morto. Entende? Isso que significa a morte espiritual, pessoal. Porque muitas pessoas pensam que a morte é quando o nosso corpo fica parado. Entende? Então, uma pessoa que não acredita que tem espírito, que ela acha que é só o corpo, ou então como os evangélicos, que pensa que quando você deixar o corpo, né, o espírito ele vai ficar dormindo eternamente até o dia que Cristo ressuscitar o espírito. É assim que os evangélicos acreditam. Entende, pessoal? É assim, dessa forma. Entende? Mas está errada essa concepção. Porque quando fala dessa morte, está falando da separação, então, daquela intimidade que você tem com Deus. É isso que ele falou no próximo bloco. Aí ele falou: causada pelo pecado, que é o quê? O maus pensamento, as palavras. Então, tiver falando mentira aí, esqueça. Ações, então. Qual é as suas ações? O homem foi criado para ter relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, nosso ser que saiu de Deus foi criado para a gente ter um relacionamento íntimo, pessoal. Mas aí, o que é que acontece? As pessoas vêm para essa realidade, quando entrou aqui, já entrou separado de Deus. O que é que Deus colocou? Deus colocou os servos dele para avisar, para que a gente voltasse a conexão com ele. Mas o que é que acontece, pessoal?
Desde lá, o ser humano vem tentando essa conexão, sabe? Uns conseguem, outros não conseguem, porque é a dificuldade. Porque tem aqui também o inimigo que está trabalhando contra para que você não se religue de volta à fonte, a Deus. Está fazendo de tudo, engano, está fazendo de tudo para que você não se conecte de novo à fonte, para você não expressar essa imagem de Deus, esse relacionamento íntimo com Deus. Entende, pessoal? É isso que acontece, é isso que está acontecendo, não é? Acontece não, está acontecendo. Aí ele fala, dois temas comumente evitados na vivência da nossa fé são o céu e o inferno. Então, todas as religiões, pessoal, tem o bem, o mal, céu, inferno. Todas elas têm esse conceito na mente dela. E ela tem essa vivência da fé. Entende? Todas têm. Mas ele fala, mas desde do último falar, ainda menos. Às vezes, tem-se a expressão de que todo caminho leva ao céu. Será que é todo caminho que leva ao céu, pessoal? Aí ele fala, não importa o que façamos, não importa como vivemos a nossa vida, parece que sempre haverá um jeitinho para escapar da larga estrada que conduz à perdição. Mas não é isso que o nosso Senhor nos ensina. Ele fala, lutai para entrar pela porta estreita. Porque vos digo que muito tentarão e não conseguirão. Então, pessoal, desde lá de Adão, a humanidade vem tentando para entrar nessa porta, que é a porta da conexão com esse Deus, a intimidade com esse Deus. E não é fácil, pessoal. Por isso que a porta é estreita. A conexão que a gente tem que fazer com a espiritualidade não é fácil, pessoal. É uma luta. Você vê, para a gente se manter conectado, a gente que já, vocês aqui que estão antigos, vocês que estão conectados, você vê que não é fácil para manter essa conexão, pessoal. Não é fácil. Como é que se diz? A gente tem a luta diária, pessoal. Por isso que diariamente a gente tem que estar trabalhando a espiritualidade, a nossa emoção, o nosso pensamento, o nosso comportamento. O que é que a gente está fazendo, pessoal? Será que estamos enganando os outros, mentindo aos outros para ganhar um dinheiro? Será que estamos fazendo engano? Temos que avaliar tudo isso. Será que estamos tendo relacionamentos maus por aí? Entende, pessoal? Temos que avaliar todas essas coisas. Aí ele fala, então, não é todos os caminhos que leva para o céu, né, pessoal? Para o mundo elevado. É o caminho, é o trabalho da espiritualidade, que é essa porta estreita. Quem é a porta das ovelhas? É Cristo. Então, essa porta não é fácil a gente entrar. Tá? Mas quando você se conectar, você tem que manter ainda essa conexão. Não pode sair da conexão. Se sair, perde a chance de se elevar para mundo superior. Tá, pessoal? Aí ele fala, infelizmente a maioria de nós vive como se o inferno não existisse. É isso, pessoal. A maioria, ele está falando uma verdade clara na nossa cara. É isso. E ele fala, como se não houvesse consequência para nossas ações. Então, estão vivendo aí parecendo que não vai haver nada. Você vai fazer as coisas aí outros aí interam esse raciocínio. Não, não tem inferno não, não vai ter problema não. É assim, pessoal? Será que é assim? Entende as nuvens negras que existem por aí? Aí ele fala,
Ainda que sejamos mentirosos, invejosos, orgulhosos, adúltero, ladrão, Deus nos escolheu em sua presença desde que invoquemos, exaltemos seu nome. Mais uma vez é o próprio Jesus que nos corrige. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que cumprir a vontade de meu Pai que está no céu. É isso que vai acontecer aqui, ó, pessoal. Tá? Então, não é, como é que se diz? A questão é se você vai se arrepender. Você pode ser ladrão, mentiroso, mas se você vai se arrepender dessas ações. Você pode estar no grupo religioso, né? É por isso que ele vai dizer aqui: Senhor, não pregamos em teu nome? Senhor, não expulsamos demônio em seu nome? Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, não conhece por quê? Porque não teve intimidade, pessoal. Você, para conhecer uma pessoa, você tem que ter intimidade, né? É igual você estar morando numa casa e não conhece a pessoa que está morando na sua casa. Aí você, quem é você? Ah, eu estou morando aqui com você. Ah, você está morando aqui? Eu não sabia. Quem é você? Nossa, pessoal, é tipo assim, pessoal, entende? A pessoa está indo para um grupo religioso, mas ela está sem a conexão verdadeira com esse Deus. Ela está sem intimidade. Aí é por isso que Cristo vai falar naquele dia, né? Vai corrigir, assim, nem todo aquele que me diz Senhor. Então, às vezes está na igreja louvando, Senhor, tu me sondas e me conhece. Tá lá cantando na igreja, mas você não tem a verdadeira conexão. Aí quando sai dali, você tá mentindo, tá fazendo, enganando as pessoas, tá lá fazendo alguma coisa de errado, da carne, do desejo. Mas você está num grupo religioso. É por isso que eu falei. Não significa, se você está num grupo religioso, significa que você está em conexão com a espiritualidade, com esse Deus, pessoal. Então, é por isso que vai chegar naquele dia. Apartai-vos de mim que eu não conheço. Não conhece? Como assim? Eu estava na sua igreja, Cristo. Eu estava lá louvando, eu estava lá pregando, expulsando lá demônio, por que agora não me conhece? Você entende, pessoal? Agora você entende o que. Aí ele fala, Cristo nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, o reino de Deus, mas aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está no céu. Aonde está a vontade do Pai que está no céu, pessoal? Está na sua alma. Se conecte a ela. Trabalhe essa conexão para que você se conecte à sua alma. Aí você vai saber. Você vai ter sabor em fazer essa vontade de Deus. Aí ele fala, já o inferno representa as mazelas morais, as ações sem compaixão. Então, se você não tem compaixão, os crimes cuja a única finalidade é de ver perpetuar o mal, ele também se caracteriza pela trapaça para se colocar na posição de poder sem o devido merecimento. Então, pessoal, aqui, ó, vocês que estão aí fazendo mal, até crimes, perpetuando esse mal, fazendo trapaça para ter poder, para ter dinheiro. Nossa, pessoal, falar isso agora, principalmente no tempo de eleição, não é fácil, né, pessoal? Entende? Aí foi igual o cidadão querendo falar, eu digo, que os políticos ele não ia no umbral. Eu digo, quase todos estão com o pé no umbral, pessoal. Quase todos ali estão com o pé no umbral. Entende? Porque para ele entrar ali, ele falou mentira.
ele fez aquilo outro. Tá com um pezinho no umbral, tá? Aí ele fala, esses espíritos desviantes, muita dor ao guardar, mas não porque Deus quer vê-lo sofrer, e sim porque ele está escolhendo o resultado das suas ações e precisa passar por isso para evoluir. Então, pessoal, Deus não quer ver ninguém que todo mundo vá para o umbral. Deus está fazendo que todo mundo se arrependa. Mas agora, por que você não vai para o céu, pessoal? Porque você não atingiu a frequência do mundo evoluído. Aí quer que Deus tem um lugar preparado de baixa vibração, aonde aquela alma fica até ela voltar para a reencarnação, para ela ter outra chance. Deus não quer isso, que ninguém sinta o mal, pessoal. Mas você escolhe e passa por isso. Mas isso serve também para a sua evolução da sua consciência. Deus não quer isso, quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento, se arrependa e para que você prossiga até chegar à fonte. Porque Deus quer que você volte para Ele. Deus quer, mas tem pessoas que resistem, não quer a espiritualidade, resiste o amor de Cristo. Quando você resiste o amor de Cristo, você está resistindo a Deus, pessoal. Entende? Porque o magnetismo do amor de Deus está em Cristo. Foi aonde ele se doou, então, para atrair você. Mas quando você chega, olha para aquele amor de Cristo e fica resistindo, não vou. Então, você vai para esses lugares, aí fica lá sofrendo até você tomar conta de que tem que voltar para Deus. A sua alma, né? Sua consciência. Aí ele fala, nesse sentido, após a desencarnação, o espírito devedores são direcionados para as zonas espirituais inferiores. Então, você vai para as zonas espirituais inferiores, você perde o corpo, você já está, né? O negócio é que você já está vibrando. Então, ao perder o corpo, o magnetismo, você já é atraído, levado para zonas espirituais inferiores, chamada de umbral, inferno, Seol, Hades. Entende? Só muda o tempo, a época, a conotação, mas é toda essa bagaceira para onde o espírito vai. Entende, pessoal? Por quê? Se seu espírito estiver elevado alto, pessoal, você não vai para esses lugares. Entende? Mas é você que está decidindo. Quando você resiste à conexão, o amor de Cristo, quando você não quer fazer a vontade, quer fazer o desejo do seu ego, acontece isso, tá? Aí ele fala aqui, o indivíduo pode passar período longo neste local, de acordo com seu grau de compreensão sobre os seus atos e com a gravidade das ações que realizaram. Então, de acordo com o que você fez, a sua consciência está conseguindo elaborar aquilo, você vai ficar lá um tempo, pode ser um tempo curto ou um tempo longo. Vai depender do que você fez aqui, do que a sua consciência está elaborando para isso. Vai depender disso, certo? Para você voltar a ter outra chance. Aí ele fala, nem sempre o espírito umbralino consegue ser resgatado. Então, nem sempre alguns conseguem ser resgatados, pessoal. Resgatado ainda, desencarnado, é preciso sofrer uma reencarnação compulsória para serem capazes de depurar suas falhas no plano terreno. Então, às vezes, o cidadão, quando esse daí não vem, ele vem às vezes para ser depurado, então vem
com um sofrimento muito grande para que ele consiga alcançar um nível, pessoal, elevado. Porque vai ver que aquela alma não vai conseguir. Então Deus coloca ele numa encarnação aqui que às vezes é dificultoso para ele, para que ele consiga elevar a pessoa. Aí ele fala, apesar de ser um cenário extremamente comovente e triste, é o bálsamo para o espírito quando ele é capaz de se regenerar e evoluir. Então, apesar de ser um sofrimento ali, né? Cenário comovente e triste, às vezes é por isso que muitas vezes nascem, pessoal, cego, sem braço, é aleijado, é paralítico, é problema. Porque aquele espírito, em outra encarnação, ele sabe que aquele espírito ele não vai conseguir ser elevado para o mundo alto se ele vir normal, pessoal. Se ele vir com duas pernas, com a decisão dele, se ele vir com a decisão dele, ele vai fazer isso. Ele vai se desviar das coisas elevadas, das coisas espirituais. É por isso que, às vezes, né, muitos espíritos acreditam que muitas vezes nasce pessoas assim por causa disso, pessoal. Tá? Porque ali vai ser uma regeneração dele para o espírito dele. Né? Aí ele fala, na ilusão da imortalidade da carne, muito indivíduo vive como se fosse eterno. Então, nessa ilusão, pessoal, as pessoas estão vivendo aí parecendo que ela é eterno. Ela só vai dar conta quando chegando, tá fechando os olhinhos. Ai, meu Deus, eu vou morrer, para onde eu vou? Aí ela, eu vou deixar lá meu carro, minha casa. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ai. Entende, pessoal? Então ela não se prepara para esse descolamento do espírito do corpo, né? Ela não se prepara. E muitas pessoas vivem assim, pessoal. Aí ele fala, na espiritualidade, a morte do corpo físico é somente uma passagem para o plano espiritual, dada a evidência da imortalidade da alma. Então, nossa alma é imortal, pessoal. Não morre, mas a morte espiritual é o quê? É a separação, essa alma está separado de Deus. É essa que é a morte. Quando fala da morte espiritual, tá falando disso, não é? Foi isso que o cara chegou assim. Deus mentiu, disse que Adão ia morrer e Adão não morreu. Ele viveu 900 e poucos anos. Aqui a prova, mostrou até na Bíblia. Porque ele estava pensando que aquela morte, que quando Deus falou, não coma que você vai morrer. Né? Você vai perder a conexão comigo. Foi essa a morte que Deus estava falando para Adão, pessoal. E um cara falando aí na rede social, eu comecei a dar risada, eu disse, nossa, pessoal, é ignorância. Deus pode perdoar ele pela ignorância? Pode, é porque ele está na ignorância aí, tá? É engraçado, né, pessoal? Aí ele fala que no entanto, é lástima quando uma pessoa desencarna sem cumprir a sua missão no plano terreno, principalmente ao caso em que ela atenta contra a própria vida. Então, pessoal, não pode fazer isso. Aí agrava mais a situação ainda do seu espírito, da sua alma, pessoal. Principalmente lá no mundo espiritual, agrava a sua situação. Entende? Você tem que, mesmo que você esteja aqui no sofrimento, nessa encarnação, vá até o fim, cumpra a sua missão, cumpra o seu plano terreno até o fim. Porque quando você faz isso, você pode ter a chance de ser lá levado para o mundo elevado, pessoal. Lá você ser regenerado.
Mas quando você atenta contra a própria vida, aí fica um pouco difícil. Mas você pode se arrepender, pode ter outra chance, pessoal. Entende? Não, Deus não é assim, você pode ter outra chance. Porque tem muita gente que estava na ignorância, fez isso porque acreditava que não tinha um espírito, que só ia morrer a carne mesmo. Entende? Então, a espiritualidade, ele está analisando todo o, o conceito ali, ele está analisando tudo que está passando ali com você, pessoal. Então, não é porque uma pessoa tentou com a própria vida que ele já perdeu a chance dele, já. Não, pessoal. Tem chance aí. Entende? Ele pode se regenerar, a espiritualidade pode dar outra chance aí. Entende, pessoal? Se a gente for no que os católicos e o evangelho estão falando, que a pessoa só morreu uma só vez e disso a pessoa não tem mais chance. Uma pessoa que está numa aflição e às vezes atenta contra a própria vida dela, aí ela não tem mais chance. Que Deus mau é esse, pessoal? Entende? Precisa de mais, porque às vezes é um momento rápido, a pessoa toma uma decisão e aí acontece, e a pessoa já está lá no mundo espiritual. Entende? Aí a pergunta é, aí eu já respondi a pergunta, né? E quando entramos no inferno espiritual? É quando você está separado de Deus. Não foi isso que a gente respondeu? Você está separado de Deus, aí você entra nesse inferno espiritual. Você já está vibrando. Perdeu o corpo, já está morto, já está inconsciente. Você perdeu o corpo, já está lá no umbral. Tá? Não tem essa, não tem de que, vai, não, é você tá. Então, se você se conecta, por isso que mesmo você em um grupo religioso, se você não está conectado, você pode parar no umbral, pessoal. Sabia disso? Você pode parar lá no inferno. Não, eu estou na igreja. Você viu o que Cristo falou aqui? Só vai entrar no reino dele aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, essa vontade está na sua alma. Então, está na conexão com esse Deus. Se você faz obra sem a conexão, isso é da sua para você se gloriar. E a espiritualidade está olhando isso também. Não é porque você é um religioso, você tem que fazer a obra conectado com esse Deus, com a espiritualidade. Porque eu conheço muita gente que faz obras aí sociais, mas engana as pessoas, mente, sabe? Faz um monte de coisa. Então, pode parar no umbral, tá? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse inferno espiritual e fala quando a gente está nele? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? Então, vamos ler Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, pessoal, isso aqui foi lançado. Então, quer dizer que já foi. Mas os falsos profetas, os espíritos não estão aqui abusando as pessoas, enganando as pessoas. Como é que já foi lançado? Porque no mundo espiritual, aonde João viu aqui, está à frente, pessoal. É uma coisa espiritual que ele já viu na frente. Então, esses falsos profetas, a besta, né? Foi lançado lá porque ele já viu que isso já aconteceu, né? Mas para a gente aqui, ainda os falsos profetas estão aqui enganando a gente, né? Os espíritos aí de engano estão enganando para levar você lá também para o umbral também, entende? É por isso que ele diz foi lançado.
Aí ele fala, Apocalipse 20, 13 e versículo 15. O mar entregou os mortos que havia, e a morte e o Hades entrega os mortos que nele havia, e cada um deles foi julgado de acordo com aquilo que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então, pessoal, esse lago de fogo aqui, isso é tudo simbólico. Entende, pessoal? Por exemplo, a morte e o Hades foram lançados nesse lago de fogo. Gente, como a morte foi lançada e o Hades é o quê? É o umbral. Entende, pessoal? Está se falando daquela morte que a pessoa ficou separado de Deus. Está separado. Então ele caiu consciencialmente nesse lago de fogo, que é a segunda morte dele. Segunda morte espiritual. Mas o espírito não morre, Samuel. Você falou que é eterno. Entende? É uma morte da separação de Deus. Não é uma morte de que vai ficar deitado lá, não. Não é isso não, pessoal. É que consciencialmente ele vai ficar atormentado. É isso, pessoal. Então, isso aqui são tudo figura de linguagem, como é? Figura de linguagem, pessoal. Não é para levar a gente ao pé da letra. Tá, existe lá um lago assim, né? Então, as pessoas começam a imaginar. Mas não é assim, pessoal. É isso que acontece com os cristãos que, como é que se diz? Eles vão ler, eles estão não estão no espírito, eles estão no ego, eles vão ler, ele leva isso, coisas simbólicas, como uma coisa que é como aqui real. Aí, por exemplo, eu pergunto aqui, como é um lago de fogo aqui no real? Ah, um lago de fogo é assim. Então, eles vão pensar que é isso. Porque ele não está entendendo a linguagem, a figura de linguagem, né? Aí, o que é que diz? Mateus 25, 41. Então direi ao que estiver à sua esquerda, maldito, aparta de mim para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Então, pessoal, você vai se apartar de Deus, você vai estar separado, então você vai estar junto com o pensamento maligno, o pensamento diabo e seus anjos que tem o seu pensamento. É tipo uma metáfora consciencial. Entende? É porque você vai estar afastado de Deus, a sua consciência. Aí você vai estar lá com o diabo e seus anjos. Aí ele fala, 2 Tessalonicenses 1, versículo 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, você entende o que é esse sofrimento que a consciência vai estar experimentando? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, as pessoas que estão aqui viva, entre aspas, né? Que não está viva espiritualmente, só está viva na carne, ela está aqui. Se ela está separada aqui de Deus, ela já está nesse processo de separação do ser. Ela já está no processo. Só ela deixar o corpo, ela já entra lá naquela separação, naquele sofrimento. Porque ela já está aqui separada, entende? Então, é uma coisa consciencial, pessoal. Um inferno consciencial de cada consciência. Aí ele fala, Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, o incrédulo, o depravado, o assassino, o que cometer imoralidade, o que
praticam feitiçaria, os idólatras e todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, é a segunda morte consciencial dessa pessoa. Essas pessoas que ficaram nessa vibração aqui, ó, incrédulo, depravado, assassino, imorais sexual. Então, elas ficaram idólatras, mentirosos. Então, ela vai para o lugar, será o lago de fogo e enxofre. Então, isso é tudo simbólico, pessoal. Mas é consciencialmente. Essa pessoa vai estar sofrendo pela segunda morte, que é o quê? É a separação desse Deus. Entende, pessoal? Você entende agora? Aí, o que é a Bíblia fala mais? É Mateus 10, 28. Não tenha medo de que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, pessoal, é isso que vai acontecer, tá? A destruição sua, da sua alma, é você estar separado de Deus. É por isso que você não pode ficar separado de Deus, pessoal. Dessa intimidade. Aproveite, é por isso que quando eu comecei o vídeo aqui, eu falei, mais uma oportunidade de a gente buscar essa conexão, de fazer o bem. Enquanto a gente está aqui na carne vivendo, a gente tem mais uma oportunidade, pessoal. Aproveita, tá? Aí ele fala, 2 Pedro 2, versículo 4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, prendendo em abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo. Então, tem anjos que ficaram presos lá nesse local que é chamado de tenebroso, escuridão lá. Então, tem lugares lá no umbral que é tenebroso, pessoal, aonde esses anjos estão presos, tá? Estão lá, bem separados, porque eles cometeram muitas coisas terríveis, né? Aí, Marcos 9, 43 até o 48. Vamos ler aqui, pessoal. Se sua mão fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida mutilado do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, onde os seus vermes não morrem, e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corta-te. É melhor entrar aleijado do que todos os dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se os olhos fizer tropeçar, arranca-te. É melhor entrar no reino de Deus só com um olho do que com os dois olhos e ser lançado no inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Olha o que Cristo fala aqui, pessoal. Você entende porque você está falando em línguas figuradas? A gente vai levar isso aqui ao pé da letra. O que vai acontecer, pessoal? Vai ter um monte de aleijado, de manco aí, de arrancado o olho aí, e vai ter um bocado de cego aí que vai acontecer isso aí. Você entende que eu estou falando que é linguagem figurada? É o que Cristo está falando. É a mesma coisa que está falando do inferno, figurada. Que a sua consciência vai ficar nesse estado aí. Então, se a sua consciência, você está apegado ao desejo, ao ego, o qual a mão, os olhos faz você ir para esse desejo, você tem que cortar isso. Como é que corta, pessoal? É pegando um facão e cortando um machado? Vai cortar a mão? É isso, pessoal? Literalmente? Não. É o nosso trabalho da espiritualidade que a gente vai transcender o homem do desejo, o corpo do desejo, que é o ego.
Porque todas essas funções que vai fazer a gente fazer, o braço, né, os pés, os olhos, são coisa do desejo. Lembra que eu falei no outro vídeo lá que não há meu mundo, nem o que há nele no mundo? É esse mundo do desejo. Então, se esse mundo do desejo está tomando conta de você, tem que cortar ele, você tem que lançar ele fora. Você tem que sair disso. Ele está falando com quem aqui? Com a sua consciência. Então, sua consciência tem que separar desse ego. Você não está tendo controle. É melhor você se separar do ego do que ele levar você para cometer coisa que vai levar você, a sua consciência, a entrar nesse estado de consciência que é o inferno. É isso que Cristo está falando. Agora, você vai pegar isso aqui literalmente, o que é que vai acontecer? Vai ter um bocado de, até nas igrejas aí, um bocado de manco, doca, né? Porque cortou a mão, tirou os olhos, porque todo mundo está aí, pessoal, com suas falhas, está todo mundo aí preso ao desejo, até pessoas de grupo religioso, está todo mundo apegado. Então, se você vai levar isso aqui literalmente, o que é que vai acontecer? Vai ter um bocado de manco aí, corta o braço, mutila, corta as pernas e arranca os olhos fora. Vai ter manco, só vai ficar manco e pessoas sem olho aí. Então, isso é levado literalmente. Então, a coisa que ele está falando do inferno de fogo também não é. Isso é consciencialmente. Por isso que falou lá, o Espírita falou, o inferno é um estado de consciência. É um estado de consciência que você entra. Então, se o seu ego está levando você para cometer essas coisas e o desejo vai fazer com que a sua consciência entre nesse inferno, você tem que cortar isso. Como é que corta? É praticando para transcender o ego, pessoal. Trabalho da espiritual. Entende? É isso. É por isso aqui, ó, muita gente lê esse versículo aqui, leva na literalidade, dá o maior problema. Tá? Tem muitos aí na igreja que estão levando na terra e estão dando problema aí no conhecimento das pessoas. É por isso que você tem que ter a direção do espírito, da espiritualidade. Aí ele fala, Mateus 13, 41 e 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fizer cair no pecado e todo o que praticar o mal. Ele lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, pessoal, olha o que ele fala. Ele vai enviar anjos para tirar do reino dele tudo aquilo que faz cair no pecado. Então, pessoas que estão no reino, que está no pecado, todos que praticam o mal, os anjos vão tirar e lançar ele na fornalha ardente. Então, isso também você vai levar literalmente? A maioria da igreja leva literalmente isso. Isso é consciencialmente, pessoal. É que vai ser tirado o pecado, o mal de você. Entende? E vai ser lançado nesse lugar que chama fornalha ardente, aonde vai ver ranger de dente. Então, se você não sai, a sua consciência não sai dessa consciência mal, você vai ser lançado lá. Mas se você sai consciencialmente disso, você sai dessa fornalha ardente. Você entende, pessoal? Não leve literalmente, isso é figura de linguagem. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem é que vai ter a vida eterna? A sua alma já é eterna. Mas qual é a vida que ele está falando?
a vida da sua consciência, onde você vai ter paz, alegria. É dessa vida que ele está falando. Tá, pessoal? Aí, Romanos 3, versículo 23. Pois todo que peca estão destituídos da glória de Deus. Então, todo aquele que peca, está errando, ele está destituído, ele está se afastando da glória de Deus, da presença de Deus, pessoal. Então, é a pessoa mesmo que vai tomar decisão, a consciência, de ela quer estar na intimidade com Deus ou se afastar de Deus, pessoal. E tem aí o processo do inimigo que estão enganando as pessoas, né? Tem esse processo também. Aí ele fala que é Isaías 66, 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror em toda a carne. Então, pessoal, é o que está lá escrito que Cristo falou que o fogo não se apagará, né? Então, você entende, pessoal? Isso é consciencialmente. Todas as pessoas que prevaricaram contra Deus, não quiseram a conexão, resistiram o amor de Cristo, o amor de Deus, vai acontecer isso. A consciência deles vai cair nesse estado de separação, esse estado de inferno, de inconsciência, aonde vai parar no umbral. Entende, pessoal? Está até escrito em Isaías. Aí, Colossenses 1, versículo 21 até o 23. Vamos ler. Antes você estava separado de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Antes você estava separado. Ele está falando quem é que estava separado de Deus. A consciência da pessoa estava morta. Então, quando a consciência da gente estava lá, a gente não tinha conexão com ele, a gente estava morto, estava separado de Deus. Era inimigo dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Então, a gente estava separado por causa do mau procedimento que a gente vinha fazendo. Contudo, agora ele reconciliou pelo corpo de Cristo, corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante deles santos, sem culpa, livre de toda acusação. Então, a consciência não culpada. Então, quando você não tem a consciência não culpada, você pode chegar diante de Deus. Mas uma consciência culpada não se chega diante de Deus. Você não viu o apóstolo Paulo falar lá? Eu procuro conservar minha consciência diante de Deus e diante dos homens, porque ele sabe que essa consciência é que faz conexão com Deus, pessoal. Entende? Livre de toda acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé. Então, desde que você continue na prática da espiritualidade com a fé, desde que você continue. Se você sair, você sai da conexão. Se afastar da esperança do evangelho que você ouviu e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o apóstolo Paulo falando, então, o evangelho que está aqui debaixo do céu. Então, se você se desviar dele, você perde a conexão, pessoal. Você perde. Por isso que você não pode, como é que se diz, se afastar da sua fé, da conexão com a espiritualidade, desse evangelho de Cristo. Você não pode. Que foi pregado aqui debaixo do céu. Tá? Então, se você se afasta, você pode ir para o umbral.
tá? E nisso vai ser o quê? No seu comportamento vai demonstrar se você está em conexão com esse Deus, com a espiritualidade, ou você está fora dessa conexão com Deus. Tá, pessoal? O seu comportamento vai mostrar. Então, olhe agora para o que você está fazendo. Será que você está desperto? Você está dormindo? Você está morto? Mesmo você em um grupo religioso. Olhe isso, pessoal. Entende? Porque tem gente que estão no grupo religioso, mas ainda não está livre da acusação. A consciência dele está acusando, pessoal. Eu fiquei sabendo de uma pessoa assim que estava num grupo religioso assim. Ele tinha cometido coisas graves aí, né? Quando mais jovem. Aí foi para a igreja para receber o perdão. Mas mesmo ele lá, ele ainda não está conseguindo a conexão para ter o perdão, livrar ele dessa culpa dele. O apóstolo Paulo também cometeu muitas coisas aqui, né? Você viu que até morte ele participou de morte e tudo, mas ele se arrependeu e seguiu o caminho agora do evangelho. Ele disse agora, sigo para o alvo. As coisas que ficou para trás. Quem vai me julgar é Deus. Ainda que minha consciência me acuse, Deus é maior do que a minha consciência. Então, esse Deus, a fonte, né, é uma consciência maior do que a nossa consciência. Tá certo? Graças a Deus. Então, o inferno é uma metáfora, é uma coisa consciencial, o qual você vai para o lugar chamado umbral, você fica lá nesse lugar escuro, consciencialmente sofrendo. Tá, pessoal? Tudo aquilo que foi falado aqui como figura de linguagem, como metáfora. Não leve ao pé da letra, senão você vai cortar o seu braço, os seus pés e arrancar os seus olhos. Entende, pessoal? Porque a gente às vezes erra, pessoal. É normal. É coisa da gente, da nossa humanidade aqui. Ainda mais influenciado pelas coisas malignas. Entende? Tem isso. Tá, pessoal? Agradecer a vocês aí pela visualização do próximo vídeo aí. Obrigado pela visualização, pessoal. Continue, vamos continuar, porque não é somente a conexão. Não é somente eu aceitei Jesus, fui para a igreja. Não, não é somente isso. É a conexão e o trabalhar da evolução da nossa consciência. A gente tem que continuar, pessoal. Não é parou. Se você parou de trabalhar a espiritualidade, você está no risco de qualquer momento perder o gol. Você pode parar no umbral, pessoal. A depender ainda do que você está fazendo depois de que você parou a espiritualidade. Tá certo? Então, deixar isso bem claro, né? Então, agora vocês ficou sabendo o que é esse inferno espiritual, né? Que tem vários nomes. Hades, Seol, Umbral, tem vários nomes, mas é o mesmo local aonde está esses espíritos que não evoluíram ainda, né? Em baixa vibração. Tá certo, pessoal? Espero que vocês entendam. Graças a Deus. Obrigado pela visualização. Obrigado pela sua paciência, por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!